personagem Talho, que era o protagonista da história, né, que ele se envolveu com 3 mulheres ao mesmo tempo, inclusive a Soraya Montenegro, que era uma enfermeira, e teve também uma outra enfermeira com quem o Talho se envolveu. O personagem Talho, ele era um técnico de enfermagem que se envolveu com 2 enfermeiras. Uma que era psiquiatra que é a Soraya Montenegro, e tinha outra que ele se envolveu que era pediatra, que era a Gisele Gouveia. Então, formou um triângulo amoroso. No final da trama, ele se suicida com uma injeção letal. Opa! Foi onde surgiu a eutanásia. Assim, ó, eu reuni todo mundo assim, ó, a gente tem que apresentar, vamos mostrar a eutanásia de forma como um suicídio. Então, ele, por desgosto, porque no final ele ficou na cadeira de roda, ele desgostoso da vida, porque no decorrer da trama existia 3 mulheres que eram apaixonadas por eles e ele só brincava com o sentimento de cada uma delas. E no final, que ele teve um final trágico, que ele foi parar na cadeira de roda, então as 3 mulheres não queriam mais ele. Então foi onde ele pegou a injeção e ele mesmo auto se praticou esse suicídio. E eu estou Isto é uma forma. Sim, pode falar. Isto é uma forma de alertar as pessoas sobre o impacto de tipo duas formas, né? De ter o gosto por muitas mulheres e o final que é o final da história que é o trágico incidente que terminou com a vida do indivíduo. Isso. Pode prosseguir. Então, o que acontece? Então, a partir desse segundo trabalho, que ele foi produzido em 2 partes, porque a história foi muito longa, né? A primeira parte durou 3 horas, a segunda parte foi também 3 horas. Então, foi muito bom, porque no Coisa do Destino eu tinha interpretado a vilã Gina e, e a Léfica, e no Eutanásia eu interpretei a Soraya Montenegro, que era a protagonista. Então, eu já tive a experiência com a antagonista e com a protagonista, né? Até chegar novamente no último trabalho que foi Cilada, que eu voltei a interpretar gêmeas. Dessa vez, as gêmeas eram vilãs, era do tráfico de mulheres, né? E drama, e entre outros assuntos que foi abordado durante as gravações do filme. E o que acontece? Quando terminou Cilada, o povo inteiro acharam muito, muito bonito a história, porque eu continuava inspirado nas novelas da Globo, e sempre a atriz Adriana Esteves, ela me serviu de inspiração, e toda novela produzida pela Globo, e que é protagonizada pela Adriana Esteves, ou quando ela faz a protagonista, ou quando ela faz a vilã, eu sempre acompanho, porque foi uma atriz que me serviu de inspiração, e me serve até hoje de inspiração quando eu estou interpretando algum personagem. E sobre o autor que me inspira quando eu estou escrevendo os meus roteiros, é o João Emanuel Carneiro. Eu adoro todas as obras deles, né? Inclusivamente agora está sendo transmitido Todas as Flores, né, de João Emanuel Carneiros, mais uma das grandes obras que eu sempre acompanho, que eu me inspiro quando eu estou escrevendo os textos, as obras deles do horário nobre que eles produziu, que foi Avenida Brasil, A Regra do Jogo, A Favorita e Segundo Sol. Eu sempre assisto as novelas deles para me produzir os meus trabalhos cinematográficos. Mas isto não tem a inspiração de trabalhos que já existem. Isto depois não tem problemas de direitos autorais? Não, é porque assim, a gente se inspira da forma, não tem nenhum personagem, como posso dizer, digamos, eu vou usar o nome da personagem Laureta, que foi interpretada por Adriana Esteves na novela Segundo Sol. Então, eu não uso o nome dela. Então, eu assisto
o trabalho da atriz, como ela atua. Então, a minha inspiração é ela. Eu não uso o nome da personagem, não uso o nome da obra do autor, não. Todos os nomes das minhas obras são de minha autoria. Só que sempre, assim, quando a gente quer se destacar em um cenário artístico, a gente tem que ter uma inspiração. Em quem você vai se inspirar Certo. para produzir tal trabalho e qual é a sua referência, né? Em quem você vai. Então, esse sobre o meio artístico, como ator, diretor, eu sempre realmente foquei nos autores e atores da Rede Globo, mas não tem nenhum personagem, não. Eu me inspiro, né? A forma como ela age, a vilania, mas eu aplico dentro dos meus trabalhos cinematográficos de uma outra forma. Porque, assim, quem produz hoje as novelas, eles sempre criam, inspiram em outras obras, entendeu? Eu acredito que isso deve ter, digamos, uma disputa entre o mercado, qual vai ser a melhor novela, que sempre existe um quadro aqui no Brasil que é a melhor novela do ano, que eles concorrem ao troféu Melhores do Ano, que é para se destacar, né, a cultura brasileira, o trabalho do artista, como ele se saiu bem naquele ano. Então, é assim, e sobre os direitos autorais, né? Eu sempre estou focando muito nisso, inclusivamente eu estou na pasta agora, no decorrer desse meu retorno para a carreira artística, eu estudei todo esse assunto, né? E o trabalho, assim, eu vou retornar agora com os filmes, né? Com a produção do filme, inclusivamente o Eutanásia 1 e 2, eu estou com um projeto de regravação, que é a mesma história, com outros atores, inclusivamente eu não vou abrir mão da minha personagem, que eu deixei, que eu gravei ela, e eu quero que ela seja consagrada com o meu nome, e eu vou Certo. caprichar, eu estou caprichando. Inclusivamente, eu estou até com um roteiro aqui da trama, o enredo aqui da trama, que eu gostaria de ler de primeira mão, né, que ela Certo. não foi Certo. Opa, muito divulgada. bom. Bora lá. O que acontece, né? É, a gente ainda está tentando alterar o nome para As Águas Vão Rolar, né? Mas é o mesmo filme Eutanásia, só vai ser, a gente vai sentar e discutir e definir se vai ser eutanásia ainda ou se a gente altera para As Águas Vão Rolar. No entanto, essa produção ela é dividida em duas partes. A primeira se passa no ano de 2014, que foi inclusivamente o ano que eu iniciei a minha carreira artística, né, contando a história da Soraya Montenegro e Gisele Gouveia. Soraya Montenegro, enfermeira mestra em psicologia, enfermeira em pediátrica e professora de farmacologia, deslumbrante, inteligente, que acaba tendo a vida pelo avesso com o aborto do seu primeiro filho. Gisele Gouveia é enfermeira especialista em enfermagem pediátrica, que escolhe e banca o namorado para dar apoio a seus estudos, mas a diferença de idade entre os dois vira motivo de conflito e separação. Então, tudo isso vai ser abordado na primeira fase. A segunda fase, os anos se passaram, de 2014 a gente vai chegar em 2023, que a gente pretende iniciar as gravações ainda nesse ano, né? Soraya Montenegro é uma mulher Certo. forte e bem-sucedida, mãe dedicada, querida e respeitada por sua ética e generosidade, que mantém um relacionamento amoroso com Tálio Andrade, técnico de enfermagem, que quer mudar de vida a qualquer custo e jogará sujo para isso. Com esse relacionamento, Soraya Montenegro acaba se tornando uma inimiga imortal de Gisele Gouveia. Então, como eu falei, né, ele vai se relacionar com essas duas enfermeiras, brincar com o sentimento dela, e no final eu vou alterar o final, né? Porque no final ele teve Vai ser um um final feliz fim desta trágico. vez. Isso, porque ele teve um final trágico, né? Então está sendo bem elaborado, o projeto já tá pronto, só falta reunir os novos atores. Inclusivamente, eu já consegui apoio aí em Angola para divulgar o trabalho cinematográfico. Já tem gente aí esperando o trabalho para divulgar e
eu vou acrescentar dentro dessa obra a cultura da África, e vai ser um trabalho muito legal, né? Porque é muito importante quando a gente conhece as nossas origens, né? Então, a cultura brasileira, ela tem origem da África. Muito bom. E nós estamos aqui também para dar o nosso suporte, para apoiar a cultura brasileira, a cultura angolana, a cultura global, para que o mundo seja mais artístico e tenha mais aquele brilho de felicidade, de alegria, tornar o escuro em cinzento, em rosa, em amarelo, pintando com a arte aquilo que o mundo perspectiva em viver. E vem depois o filme Selada. Esse filme, Hum, esse filme Cilada, ele foi inspirado na novela Salve Jorge, de Glória Pérez, né? E quando eu criei, o título seria Jorge Guerreiro, mas aí, assim, não, vai ficar muito parecido com Salve Jorge. Eu vou criar um novo nome, entendeu? Então, um título certo. de cilada. Nesse filme, que ia ser drama policial, ia falar sobre o